Se apresenta, por favor. Bom, gente, eu sou a Kátia Machado, eu sou designer. O que eu faço hoje na minha profissão? Eu ajudo as pessoas dentro e fora das empresas a entenderem, descobrirem, encontrarem problemas importantes que eles possam transformar em produtos de inovação. Eu trabalho com times de produto, né, desenvolvendo produtos, mas eu ajudo as pessoas a identificarem os problemas que elas querem transformar numa solução de valor. O que eu tinha pensado hoje numa conversa informal, porque eu queria trazer para vocês a experiência que eu tenho, a minha experiência prática, trabalhando com produto, com desenvolvimento de produto nessa fase de encontrar o problema. Eu queria trazer para eles essa experiência, que é um momento difícil, porque a grande maioria das pessoas, quando a gente começa a falar de desenvolver produtos, as pessoas imediatamente começam a pensar em ideias de produto. E ideia de produto é solução. Mas a gente precisa, antes disso... Estão prestando atenção em mim? Vou dar uma chamada aqui, gente. Vamos prestar atenção, é sério. Porque... Não, deixa eu falar, que vou dar uma bronca aqui de mentora. Porque o meu objetivo aqui, com essa conversa, é sensibilizar vocês sobre a importância de vocês darem uma pausa nessa corrida que vocês estão atrás do produto, para entender primeiro qual é o problema que vocês vão resolver. Por que isso é importante? Porque a grande maioria das pessoas erra nisso. Sai desenvolvendo um produto sem antes pensar qual é o problema que o meu produto está resolvendo. Qual é o produto? Vocês têm isso na ponta da língua? Qual é o produto que você está resolvendo? Qual é o problema que você está resolvendo? Isso é o fator que vai diferenciar você o seu time de todos os outros. Então, o meu papel hoje aqui era... sensibilizar vocês sobre isso, de vocês darem essa pausa nessa corrida e parar para pensar junto comigo como é que vocês encontram um problema legal, importante, de valor, para criar um produto inovador. Tá? E aí eu queria primeiro saber, vocês têm dúvidas sobre isso? Tem alguma pergunta que vocês querem fazer para a gente partir disso? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente podia contextualizar, a gente contextualiza e aí a gente vai puxando o pessoal. Contextualiza como? Então contextualiza. Desafios. Deixa eu dar uma contextualizada. E aí, para quem está participando do hackathon, vem aqui para perto, gente. Pega aqui as cadeirinhas. Bora, dá uma pausa aqui, 2 minutinhos, pelo menos um de cada time. Vem para cá, se junta aqui na frente, pega as cadeirinhas. Ai, meu Deus, eu vou ter que me levantar. Vai, aqui a gente tem que correr. Todo mundo junto. Boa, legal. Legal. Galera, lembrando que a gente está hoje falando de hackathon, então a gente tem 2 hackathons, o da BRB, que é da área de Open Finance. Então, como a gente cria soluções que facilitem a vida do consumidor que utiliza o Banco BRB e suas soluções a partir do Open Finance. E a da For Events, que é com a plataforma For Community, que é uma nova plataforma para comunidades. Gerenciar, criar conteúdo, manter comunidades independente do porte e do tipo. Então, são problemas e desafios bem abertos, né? O que é que a gente podia fazer para fazer com que todo mundo se conhecesse, cada um de um time, talvez falar um pouco do que está pensando de problemática, atacar, o que é que você acha? Alguém quer se voluntariar para dizer para a gente assim, que ideia você está tendo aí na sua cabecinha sobre que produto desenvolver, ou que ideia você tem sobre o desafio? Vamos lá? Boa tarde. Eu tô no hackathon da comunidade do For Events e assim, a gente ainda não chegou a pensar em produto nem nada, porque a gente primeiro está explorando a plataforma, né, porque a gente ainda está se ambientando, assim, entendendo o que de fato a gente vai ter que fazer. E aí a gente queria entender também quais são o que motiva as pessoas a entrar numa comunidade. E aí, a gente entendendo isso, a gente queria ver se essa plataforma está de acordo com todos esses critérios. E aí, a partir daí, identificar problemas e conseguir criar a nossa solução, ou, tipo, às vezes, alguma expansão do aplicativo, algum recurso novo. Então, a gente primeiro está nessa etapa de pesquisa e de entendimento tanto do site quanto da proposta de valor que eles têm, né? Só uma sugestão.
For Community, ela existe para gerenciar, criar, melhorar, aperfeiçoar comunidades, beleza? Mas existem vários ecossistemas que já vivem sem plataformas, ou seja, a For Community está chegando para aperfeiçoar de alguma forma, correto? Então, eu acho que é um dos passos, né? Um dos primeiros passos, né, Kátia? É você identificar como eles vivem hoje. Se dói ou não dói, como eles contornam. Porque hoje as comunidades existem, né? A gente tem participante aqui que é líder de comunidade. E aí sabe o calo e a dor de cabeça que dá. Mas como é que eles vivem hoje, né? Eu acho que essa etapa de mapear é a primeira, né? Então, isso que vocês estão fazendo está bem correto. Assim, você está tentando primeiro entender quem são essas pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, eu vou entrar nessa questão de como é que a gente começa a identificar problemas, né? Os bons problemas. A gente não vai trabalhar com um único problema, a gente vai trabalhar com uma infinidade de problemas, porque cada um desses desafios tem muitos problemas. A gente não vai pegar a gente vai primeiro olhar para tudo isso. Então, quando a gente vai pensar problema em relação a um desafio, a primeira coisa que a gente faz é entender o nosso contexto. Qual que é o contexto? O contexto é o desafio. É o contexto do desafio. Por exemplo, no caso das comunidades, qual é o contexto? São as comunidades, criar comunidades 4.0, que eu acho que esse é o desafio. E aí, por onde você começa? Primeira coisa, entendendo o cenário, entendendo o que é comunidade, como é que elas existem hoje, quem são essas pessoas que estão nessas comunidades, que dificuldades, necessidades, desejos elas têm, das comunidades tradicionais e das comunidades 4.0. Já existe? Você sabe o que é comunidade 4.0? Sabem o que é comunidade 4.0? Pois é. 4.0 é tudo. Então, assim, entender o que é uma comunidade, né? O que é uma comunidade 4.0, que é aquela comunidade que está alinhada com a indústria 4.0, a transformação digital. Então, toda vez que vocês pensarem quando forem pensar na solução, vocês têm que começar a mapear isso, né? Que a solução de vocês tem que envolver tecnologia e dados. Porque tudo que se refere a 4.0 tem a ver com transformação digital. E isso significa que você tem que trabalhar com tecnologia, ou seja, você vai trabalhar com base tecnológica, e com tratamento e análise de dados. Tá? É diferente. Existem comunidades 4.0? Alguém arrisca citar o nome de uma comunidade 4.0? Já existem muitas. Facebook é comunidade 4.0. É uma comunidade de amigos. WhatsApp. Slack é comunidade. Por quê? Porque todas elas têm base tecnológica, né? Estão alinhadas com as necessidades da transformação digital. Elas têm base tecnológica e elas usam os dados, trabalham os dados para melhorar cada vez mais a comunidade e as necessidades das pessoas lá dentro. Então, a primeira coisa que a gente faz para identificar um problema é olhar o cenário. E o cenário é esse, é o cenário de comunidades. Então, traz para você o máximo de informações possível, primeiro sobre o cenário. Como é que você vai fazer isso? Você vai falar com as pessoas. Você vai fazer pesquisa desk no computador, vai olhar o Google, vai olhar o YouTube, vai conversar com pessoas aleatórias aqui dentro. Esta comunidade da Campus Party é um exemplo disso, de uma comunidade 4.0. E aqui existem muitos líderes de comunidade também com quem vocês podem conversar e extrair essas informações. Então, colhe todas essas informações. E aí, que tipo de informação você vai colher? Você vai conversar com essas pessoas, vai perguntar o quê? Vai perguntar sobre problema, porque a gente está na fase de entender o problema. Então, você vai perguntar para essas pessoas, deste cenário atual, de comunidade atual, o que não está bom? O que não funciona? O que precisa mudar? E elas vão te falar, eu não gosto disso, eu acho que precisava melhorar aquilo, isso aqui não está funcionando, isso aqui não é bom, isso aqui atrapalha. Esses são os problemas. Você vai listar muitos problemas. Muitos, muitos, muitos. Você vai pegar todos esses problemas deste cenário atual, sem pensar no futuro ainda da solução. Cenário atual. Você vai levantar muitos problemas e aí você vai começar a olhar para todos esses problemas e você vai começar a perceber que um probleminha daqui se identifica com o outro dali, que tem a ver com aquele outro. E você vai começar a encontrar padrões. Isso é o que a gente chama de encontrar padrões entre os problemas.
E aí você vai aproximando esses problemas e você vai enxergar dentro desse cenário de comunidades, você vai enxergar vários grupos de problemas que se conectam. Cada grupo desse que se conecta de várias informações juntas formando um grupo de ideias que a gente chama de clusters de ideia, cada um desses grupos é um ponto de vista sobre o problema. No design, a gente chama isso de ponto de vista. Então, um cenário, um contexto de problema, ele pode ter vários pontos de vista. A gente não pode pretender resolver problemas de inovação tentando resolver todo o problema. A gente olha para esses grupos de problemas, para esses pontos de vista, e aí sim a gente começa a pensar em solução a partir desses pontos de vista, desses pequenos grupos temáticos de problemas que a gente foi identificando. Isso a gente chama de priorização, né? A gente pega um monte de problemas. Então, o que acontece quando você faz esse exercício de primeiro mapear um monte de problemas e depois organizar tudo? Qual é a vantagem de você fazer isso? Você ganha visão de contexto, porque você entende que o contexto das comunidades tem várias perspectivas, você entende a visão de contexto, você entende que existem partes do problema que você, sim, pode resolver e outros você não tem conhecimento para resolver. Então, boa, porque daí você já deixa isso de lado, você foca naquilo que você sabe que você pode fazer, que você tem tempo para fazer agora aqui no Hackathon. E a outra vantagem muito boa é que quando você faz essa aproximação dos problemas em grupo de afinidades, a gente começa a enxergar uma persona referente àquele grupo de problemas. Você não está falando de qualquer pessoa, de qualquer comunidade. Você está falando de um grupo menor, mais específico. Fica mais claro para você quem é a sua persona. Entendeu? Ficou claro? Isso a gente chama de design. A gente está fazendo aqui mapeamento de cenário. Ô, Kátia, vou te dar... Posso dar um exemplo aqui rápido? Vê só. Imagina só que eu faço parte de um conjunto de professores, docentes, e a gente tem uma dificuldade gigantesca de entender a necessidade dos alunos de primeiro período, de qualquer área de ensino, né? É o ponto mais delicado que tem. É o ponto mais delicado que tem. Então, para que a gente consiga fazer isso, é preciso estar muito envolvido, uma sinergia gigantesca, e às vezes a gente nem consegue alcançar quem deveria, e acontece o pior. O aluno acaba se desmotivando, e como ele está no primeiro período, ele desiste do curso. Agora vamos olhar por uma outra ótica, um outro tipo de usuário. Eu tenho agora o aluno que está ingressando, ele não conhece muitos conteúdos, ele tem uma dificuldade muito grande de se comunicar e encontrar professor, conteúdo, reforço, conexão até com os veteranos. E isso causa para ele um desconforto gigantesco, porque ele se sente perdido, ilhado. E aí o que é que a gente tem em comum dessas duas coisas? Quem arrisca dizer? São áreas distintas que necessitam de uma coisa, que tem um problema muito claro aqui. Comunicação. Olha a afinidade, né? Estou aproximando até opostos, né? Professor e aluno. Mas são partes, né, de uma área de ensino que precisa ter uma troca de informação que não está rolando, que está gerando uma dificuldade. Agora, deixa eu colocar um outro contraponto, que a gente tem um outro desafio. A gente tem o Open Finance. Open Finance é você facilitar a abertura dos dados financeiros seus para viabilidade de melhorias, benefícios para a tua área financeira. Seja uma linha de crédito, seja um empréstimo melhor, seja uma linha de benefícios exclusiva, não sei. A gente tem a BRB, que tem toda uma área de crédito imobiliário bem forte, área de maquininha, etc. E aí, como é que a gente consegue pesquisar e entender quais são as principais oportunidades que a pessoa pode agir com algo que já existe, que é o Open Finance, por exemplo? Bom, eu acho que a gente tem que explorar o cenário. E assim, quando a gente fala de explorar o contexto, né, de entender o cenário, é do ponto de vista do usuário. Então, pesquisa, conversar com o usuário.
né? É ele que vai te falar, é ele que vai te dar essas informações sobre o que está pegando. Ele não vai te falar, claro que ele sempre vai tentar dizer para você o que ele quer como solução. Mas você, nessa fase, você não está preocupado com isso. Você não quer saber o que ele quer como solução. Você tem que extrair dele o que ele tem de problema. É pesquisa de problema, né? Então, ele vai ficar te falando, eu queria tanto uma coisa assim, assado. Tá, desconsidera, porque não interessa o que ele quer nesse momento. Agora, a gente tem que entender o problema dele. Então, eu acho que sempre é pesquisa, conversa, né? Conversar com o usuário. A gente pode fazer vários tipos de pesquisa, ir a campo, fazer pesquisa individual, tentar pegar informações. O banco tem muitas informações sobre o usuário, o banco já tem, né, um banco de dados assim, bem interessante. Então, assim, é isso, é pegar essas informações e olhar para essas informações. O problema é que as instituições financeiras têm muita informação, elas não olham para os dados do ponto de vista das pessoas, elas olham dado como número, aquela coisa fria. Então, acaba que não funciona, não conseguem criar daí, extrair daí uma ideia de produto, porque eles pensam dados, números, né? E isso vale alguma coisa? Vale, mas não para criar produto. Para criar produto, a gente precisa entender problemas. E dados não falam sobre problemas. Dados falam de solução, estatística, coisa já dada e conhecida, né? E quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma coisa que a gente não conhece, a gente vai criar, é nova. Então, tem que explorar, é exploração mesmo. Vão embasar, né? Muitas vezes eles vão confirmar, eles vão dizer que a tua hipótese de fato está concreta por conta desses dados. Eu vou trocar de lugar contigo, porque meu microfone está indo e voltando. Mas é isso. Assim, agora eu queria escutar um pouquinho deles, né? A gente queria entender um pouquinho em que ponto vocês estão. A gente já escutou o Davi, mas eu queria escutar alguém que também está no... Tem alguém desafio BRB aqui? BRB? E aí, cara, como é que vocês estão? Deixa eu só dar um parênteses aqui. Esses garotos aqui, há 2 anos atrás, ganharam Ideaton e Petrolina, cara. E aí, eles estão usufruindo do prêmio deles hoje. Ganharam acesso a Campus Party em todo o Brasil, no momento que eles quiserem. Então, salva de palmas aí para os meninos. Parabéns. Maravilha ter vocês aqui na casa novamente. Mas explica aí, em que ponto vocês estão hoje da exploração, de entender o problema? Explica mais. Boa tarde. Boa. Meu nome é Jonathan Natan e eu e meu grupo aqui, a gente está, como ela citou no começo, desenvolvendo muitas ideias, mas fugindo um pouco do problema em si. O negócio é que, lendo aqui, né, a proposta do BRB, pelo menos para mim ficou ainda muito vago o que seriam esses problemas cotidianos, entendeu? De aplicação do Open Finance, porque pela minha pesquisa é uma forma de você financiar melhor sua renda, tal, você ter suas informações compartilhadas para outras empresas e bancos e assim você conseguir um melhor controle da sua renda e financiamento. E tendo em vista essa aplicação do Open Finance, eu não consigo pensar em um problema cotidiano assim, entendeu? Que ele possa ser aplicado. Aí eu gostaria que ela me desse algum exemplo sobre esse tal problema cotidiano que o Open Finance pode ser aplicado. Eu tenho um exemplo, mas vou querer escutar o exemplo da Cátia. Só para vocês saberem, vamos supor que você quer comprar um carro, beleza? E tu usa o banco A para fazer tudo, receber salário, pagar conta, etc. Só que para tu financiar o teu carro, tu financia com o banco B. E tu não tem nada lá. Eles vão ter que fazer uma análise de crédito que nem sempre vão identificar se tu tem condição de bancar o financiamento. E aí pode dar 2 coisas. Uma, tu vai ser aprovado por algo que tu não vai conseguir arcar, e aí vai gerar um prejuízo para a instituição, para tu, que não vai acabar parando SPC, Serasa, etc. Ou o contrário, tu tem condição, por todo o teu histórico financeiro, mas como o outro banco, o banco B, não tem acesso ao banco A, ele não sabe. Então ele não tem segurança para dizer assim, toma, Jonathan, toma aqui
tua nota de crédito para tu comprar teu carro. Entende? Esse é um exemplo bem assim, nítido que com o Open Finance você tem esse acesso. E eu trouxe exemplo de dois bancos. Mas pode ser uma instituição financeira, pode ser uma seguradora e assim por diante. Fala, Cátia, você tem algum exemplo que você pensou aí? Assim, eu trabalho muito com instituição financeira, né? Então, eu não conhecia esse desafio, né? Fiquei conhecendo agora. E assim, o que eu sei de instituição financeira é que eles têm muita grana, muito recurso, muita gente técnica, né? Então, assim, recursos para eles desenvolverem ideias sobre produto, eles têm. O que eles não têm, que eu acho que é o grande enigma desse desafio, eu partiria daí, que eu acho que é o grande problema que eles têm, é fazer as pessoas confiarem. É uma questão de confiança, sabe? Boa. Dar os seus dados, abrir os seus dados. Eu acho que esse é o grande desafio, é o muro, é a barreira que o banco encontra hoje. Então, assim, como é que o que o banco faria, né? Assim, a partir desse problema, por que esse problema acontece? Primeiro entender o problema, então, por que esse problema acontece? Foi o que eu falei para vocês, existem vários problemas, eu estou aqui apontando um, que eu, como usuária, estou pensando como usuária. Você pensa como usuário também, se coloca no lugar do usuário. Por que é difícil? Ele não confia no banco, por uma série de razões. Como é que isso se caracteriza, né? O que faria ele mudar de posição em relação ao banco? O que faria uma pessoa confiar num banco a ponto de entregar seus dados? Não sei, conversando com o usuário. Mas, assim, eu vejo isso como um problema. Eu acho que esse é o grande problema do banco. Ele está tentando, eu acho, né? Que ele está tentando encontrar pessoas que ajudem ele a pensar sobre como conquistar o cliente por essa perspectiva de confiança. Eu acho, né? Mas teria que conversar com o usuário, tem que ver o desafio também, né? Eu não conheço o desafio, não vi o desafio. Mas eu acho que esse é um ponto para começar a entender esse desafio, a questão da confiança, né? Boa. Queria escutar se alguém tem mais alguma dúvida. A gente está chegando já no finalzinho. É bem rápido. Vamos lá, vou chegar aí. Diga seu nome e de onde está falando. Boa tarde, eu sou o Vitor. A minha equipe está participando do Hackathon do BRB e a gente teve algumas ideias relacionadas ao Hackathon, mas a gente ficou meio na dúvida assim, se o foco seria mais na parte do cliente ou na parte do BRB, tipo uma solução para o banco ou uma solução que agradasse mais o lado do cliente. Tipo, a gente ficou meio nessa dúvida, foi uma parte que a gente ficou mais sem entender, assim. Vou dar uma resposta, espero que você não fique triste. As ambas são possibilidades. Então, fica a seu encargo e seu alcance entender qual é a melhor forma e a melhor abordagem para que você consiga entregar uma boa solução e entender bem esse problema. Então, assim, é melhor para o BRB ou melhor para o usuário? Das duas, as duas vão ter a relação tanto com o BRB quanto com o usuário. É uma solução boa que vai envolver Open Finance e pode ser incorporada ao BRB, ótimo. É uma solução que já existe no BRB, a gente pensou em aperfeiçoar. Ótimo, tem relação com ambas. O que vocês tiverem mais alcance. Lembre-se disso. E eu acho também assim, que toda vez que você cria um produto muito bom para o cliente, você atinge o banco diretamente. Você atinge diretamente o interesse do banco, né? Por isso que eu estou batendo nessa tecla para vocês se debruçarem sobre o problema para entender o problema. Porque vocês vão entender a história dessas pessoas, a história do problema que vocês vão contar. Vocês vão ter uma história baseada em fatos reais, né, do cotidiano das pessoas para poder contar na hora do pitch. Então, quando vocês estiverem lá, cara a cara com o avaliador, que história que vocês vão contar sobre o produto de vocês? Uma história que vocês vão inventar lá na hora para justificar o produto de vocês, ou vocês vão contar uma história que vocês descobriram aqui no Hackathon, conversando com as pessoas? Uma história verdadeira, uma história real, uma história de fato. Uma história que quando vocês contarem lá no pitch, ela é irrefutável.
né, encanta, porque ela tem uma história, ela tem uma conexão por trás. Então, assim, entender o problema do usuário é muito importante, independente de você estar projetando uma solução para o banco, especificamente em benefício do banco ou em benefício do cliente, tá? É isso. Boa. Que mais? Quero escutar vocês. Dificuldades. Quem que está com dificuldade aí com as ideias? Tipo, tô pensando nisso, mas não sei se é por aqui. Dependente do desafio. Ou tipo assim, nossa, tem tanta ideia, tem tanta possibilidade, não sei no que eu foco. Todas as duas são bem abrangentes, né? Solução para comunidade. Tem todo tipo de comunidade. Comunidade da rua João Cardoso. E tem a comunidade da Campus Party. Tem a Campus Party. Situações diferentes. Sim. Pessoas diferentes. Temos aqui. Diga seu nome e de onde está falando. Meu nome é Luísa, eu estou no Hackathon da Forvents. A gente está meio perdido, assim, porque a gente não entendeu muito bem se a gente tem que criar uma comunidade na plataforma, se a gente tem que achar bug na plataforma, se a gente tem que criar alguma aba assim, na plataforma que ajudaria as comunidades. E é isso, a gente está meio perdido. Em relação à proposta do desafio, você está falando, né? Você não está entendendo o desafio. Precisava de mais informação sobre isso, ela tem essa dúvida. Porque a gente abre a plataforma e a plataforma está lá, mas eu acho você abre que as comunidades desafio, não tem nada. Olha lá, vamos entender, o desafio é criando a sua comunidade 4.0. É a sua comunidade. Que comunidade? A plataforma não é a solução, tá? A plataforma é só o meio, é só a tecnologia onde você vai instalar a tua comunidade. Ela não é a solução. Então, você nem depende dela nesse momento para pensar o teu produto. O teu produto é a tua comunidade, o teu modelo de comunidade é que é a solução. Não é a plataforma já tá criada, já foi dada. Como você vai colocar ela lá depois, você vai entendendo ao longo do processo, vai conversando com as pessoas. Eu acho que deve vir alguém aqui isso, a gente vai ter. Da organização, dar uma palestra explicando, falando sobre o evento, mas assim, nesse momento não se preocupa com a plataforma, porque a plataforma é só a tecnologia, ela não é o problema que você tem que resolver. O problema que você tem que resolver é um problema de comunidades. Encontrar um problema de comunidades ou de grupos de pessoas que precisam ter uma comunidade. E aí você vai criar essa comunidade. Estou pensando né? Eu começaria um pouco por aí. Nessa linha, Kátia, é entender, tipo, o que é que a For Community atende? Comunidades. Quais são as necessidades e demandas das comunidades? Então não é eu pegar a plataforma e criar uma comunidade. A plataforma ela já existe, já tem uma solução criada. Mas será que ela é proveitosa para uma comunidade de um condomínio? Será que ela é proveitosa para um grupo universitário? Será que ela é proveitosa para uma Campus Party? Quais são as dificuldades que uma comunidade tem de interagir de forma digital? São perguntas, estou jogando aqui perguntas bem genéricas, que são pontos de partida, que você vai começar a ver várias respostas, vários problemas, você vai identificar, opa, isso daqui dá para eu ir nessa linha, dá para eu ir naquela outra linha. A plataforma é a ferramenta que está sendo proposta para garantir que a comunidade esteja viva, interagindo, né? Mas ela não é excludente da tua solução. Ou seja, você tem que sempre estar pensando na necessidade da comunidade. Porque o desafio, inclusive, é criando a sua comunidade 4.0. E o que eu falei antes? Que essa comunidade 4.0, ela diz respeito à transformação digital. Você ter uma base tecnológica, que é a plataforma, e você ter dados. Adequar essa sua comunidade a dados, né? Essa comunidade ela vai ser analisada, ela vai crescer, ela vai se desenvolver a partir da análise de dados. Essa plataforma provavelmente também permite isso, coleta de informação de dados dos usuários. Então, na verdade, o que eu fico pensando que o que a gente precisa entender é que comunidades a gente pode criar que estão alinhadas com esses princípios da transformação digital das comunidades 4.0, que é tecnologia e tratamento de dados, né? E aí, o diferencial como é que, seja lá que comunidade eu criar,
Que tipo de dado eu quero extrair daí? Que tipo de dado eu preciso extrair dessa comunidade para ela crescer? O que essa comunidade tem de diferente para fornecer para a plataforma em termos de dado, de informação? Ficou um pouco mais claro? Eu imagino, é o que eu estou imaginando, entendeu? Então, você vai criar a comunidade, você vai criar o perfil da comunidade. Que problema? Porque uma comunidade é um grupo de pessoas em torno de alguma coisa, uma afinidade, uma causa, né? Então, encontrar um grupo que você, conversando com esse grupo, você identifique os problemas dele e organize essa comunidade de modo que ela funcione. Pode ser uma comunidade que hoje não é 4.0, mas que dentro dessa plataforma ela pode se transformar numa comunidade 4.0. Existem comunidades que são altamente tecnológicas, ou que, altamente tecnológicas não, né, mas que usam muito a tecnologia, mas que ainda não são 4.0. Por quê? Porque elas não trabalham dados. Elas só usam tecnologia, mas não trabalham dados. Então, não é 4.0, tá? Eu iria por esse caminho. Boa. Explorar isso. Pessoal, a gente já está com tempo, já ultrapassou o tempo. Queria até pedir para a Kátia se ela conseguir ficar um pouquinho mais, para o pessoal poder tirar dúvidas. Eu fico. E uma salva de palmas para a Kátia, agradecer aí a ajuda. E, ó, se precisarem, eu vou ficar por aqui até as 18, 18h30, e eu vou nos grupos, e aí, se vocês precisarem de ajuda para dar uma clareada nas ideias, organizada e tudo mais, aí eu tô por fechado, aqui, tá bom? fechado. Valeu, galera. Gente, a gente tem